Rondônia é um dos poucos estados brasileiros com as contas em dia com a União. Ao contrário disso, outros 12, mais o Distrito Federal, terão que adotar outras medidas para sair do vermelho. Para voltar a ter crédito com a União, alguns estados que estão em situação de devedores deverão tomar algumas medidas do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Os estados que escolherem aderir a esse plano terão que escolher pelo menos 3 das 8 ações para cortar os gastos e aumentar a receita. Isso implica em medidas como privatização de companhias, contenção de ajuste de servidores, medidas também de centralizar as contas do Estado, enfim, um cardápio de 8 medidas que a STN especificou. Mais uma boa notícia é que Rondônia não está entre os estados de classificação C, e sim B. Rondônia é considerado atualmente como um bom pagador e, segundo o secretário, o governo, por enquanto, não pretende adotar as medidas de ação. O limite para essas operações de crédito, para os estados que aderirem ao PEF, vai ser de 3% da receita corrente líquida. No Rondônia, como ela já tem capacidade de pagamento B, o limite de operações de crédito já é de 6%. Então, a gente não teria uma vantagem significativa nesse quesito. Ao todo, 12 estados e o Distrito Federal precisarão adotar o plano se quiserem colocar as contas em dias e subir para a classificação B. Rondônia cumpre todos os quesitos, ela está absolutamente em dia, no cumprimento das suas obrigações em relação ao programa de ajuste fiscal, que é o PAF, em relação à lei de responsabilidade fiscal. Os nossos limites de comprometimento com despesa de pessoal ainda estão dentro do limite prudencial. Então, assim, nós temos mantido uma situação de equilíbrio e o pleno cumprimento de todas as obrigações estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, segundo o secretário, o endividamento do Estado está dentro do limite previsto pela responsabilidade fiscal, que é de 200% da receita corrente líquida, o que para Luiz Fernando é um endividamento relativamente baixo. Não significa que não tenhamos dívidas, Temos dívidas, e elas nos custam bastante, elas limitam a nossa capacidade de investimento, mas não é uma situação que comprometa a capacidade do Estado de cumprir seus compromissos. E agora, o Estado precisa manter a posição para garantir crédito junto à União. Nós precisamos manter esse equilíbrio, que não é simples, porque temos vários fatores de risco que podem afetar o nosso equilíbrio no curto prazo. Nós temos questões com relação à previdência, com relação ao pagamento de precatórios, com relação à dívida de empresas das quais o Estado participa. Então, todos esses fatores podem sim afetar o nosso equilíbrio. E é verdade. Aliás, a gente vem falando já há tempo aqui, você que nos acompanha aqui nesse jornal, sabe o que a gente vem falando, e até baseado nos que os técnicos passam para nós aqui. E o que diz o doutor Luiz Fernando, secretário de Finanças do Estado, é o que vinha dizendo o secretário anterior, o secretário Wagner Garcia de Freitas. O Estado está no azul, mas não há sobra. E mais, o Estado ainda está discutindo questão de Beron, ele não quis falar, falou empresas que o Estado participa, mas é Beron, é Caerd, é Seron, são passivos enormes que ficaram para trás, coisa de bi. Então, o Estado tem que ficar atento, tem que negociar, tem que buscar dinheiro novo. Mas, mesmo assim, a nossa situação é extremamente confortável diante dos outros estados do país. Nós temos estados muito mais ricos do que nós, muito mais antigos, muito mais poderosos, inclusive politicamente, economicamente, e que estão quebrados, estão esfacelados. São Paulo está quebrado. Só falta vergar e cair. Rio Grande do Sul quebrou, Minas quebrou, Goiás quebrou, Rio de Janeiro quebrou, Pernambuco quebrou, está tudo quebrado. As previdências tem 2 no azul, 2 previdências desse país no azul. Saiu essa semana, informações do governo federal, Rondônia e Amapá. Mas já estão perto de quebrar também. Tanto é que o Tribunal de Contas já anunciou, através do seu presidente Edilson Silva, que vai fazer o aporte
de 25 milhões para o Hyperon para empurrar a quebra para não acontecer o ano que vem. Porque o Hyperon está com dia e hora para quebrar. Assim como já quebrou a Previdência no Brasil inteiro. E isso aí, se quebrar, se nós tivermos mais saída do que entrada no Hyperon, vamos ter que tirar dinheiro do caixa do Tesouro para cobrir. E aí a vaca vai pro brejo, empurra tudo para trás. E é por isso que nós estamos dizendo aqui que é preciso se fazer a reforma da Previdência lá em cima e, de preferência, juntar com as estaduais. E o fator de risco que o secretário falou, ele não quer falar em político, ele não é político, ele é um técnico, ele é, aliás, um excelente técnico. Mas tem essas questões aí que nós estamos vendo. Essa situação aí da Lava Jato, de soltar gravações, essa coisa toda, isso aí deixa o mercado em polvorosa. E o país para. Já deu outra guinada agora. O grande problema do país não é econômico. O problema do país é político. Nós temos que primeiro resolver a questão política para depois a gente resolver a questão econômica. Porque nós estamos mal na economia. Porque é causa, não é efeito. Perdão, a economia é efeito, não é causa. O que causa esse problema todo na economia do país é essa desgraça política que nós vivemos hoje. E pior, cada vez com mais gente torcendo contra.